Olha só, gente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu o embaixador da China no Brasil. Durante o encontro, Geraldo Alckmin disse esperar que exportações de carne bovina à China sejam retomadas. Ele ainda falou que os resultados do laboratório canadense devem confirmar que o caso do mal da vaca louca identificado aqui no país foi um caso específico. Eu quero pegar e emendar, já que nós estamos falando aqui de Geraldo Alckmin, a gente na semana passada, o Mano e o Ale vão lembrar bem disso. A gente estava comentando muito sobre a atuação de Geraldo Alckmin, né? A gente já falou bastante de Bolsonaro, falamos de Lula. Eu quero entender como é que vocês estão vendo esses primeiros meses aí de Geraldo Alckmin. Ele foi, na semana passada, no final de semana passado lá no Litoral Norte, isso até foi uma cobrança, se eu não me engano, do próprio Alexandre Borges, né, Ale? Você cobrou aqui no programa, falou, cadê o Geraldo Alckmin e tal? Ele foi no final de semana, mas eu quero entender como é que você vê. Eu sinto ele um pouco muito discreto ainda, né? É o jeitão dele, mas muito acho que buscando uma certa lealdade ao Lula, hein? O que vocês acham? Como é que vocês veem isso, Ale? Eu cobrei no 3 em 1, sexta-feira, que o Alckmin fosse ao Litoral Norte, porque o Alckmin tem esses dois chapéus. Ele é ministro da Indústria e Comércio, ele é vice-presidente do Brasil. E ele é um sujeito que é um quadro muito recente do PSB. A história toda dele era do PSDB, era de um adversário histórico do PT, principalmente em São Paulo, né, pelo governo do Estado, enfim, e às vezes pela presidência da República. Mas ele, depois que ele entra na chapa do Lula, ele vai para o PSB, que é o partido da Tabata Amaral, que a gente recebeu semana passada, o partido do Flávio Dino, do Marcelo Freixo, essa grande federação que vai da centro-esquerda à extrema-esquerda. Ele entrou e ele está ainda buscando o espaço dele. Eu acho que nem ele mesmo entendeu direito qual é o espaço que ele tem que ocupar. Porque às vezes ele acena para um lado, às vezes ele acena para o outro. Então, nesse caso específico, ele tem essa dificuldade de se colocar ideologicamente, ou às vezes agradando o PT, que o PT desconfia muito dele. O PT não queria ele como vice, né? Foi uma imposição pessoal do Lula. O Lula falou, eu quero o Alckmin, mas ninguém mais do PT queria. Isso cria problemas até hoje. Até hoje você tem grandes alas do PT que estão ali esperando o Alckmin errar para ir em cima, né? Até porque tinha essa desconfiança de que o Alckmin seria uma opção para um impeachment do Lula, e aí o Alckmin assumiria, seria uma maneira de fazer o Alckmin presidente sem ele ganhar a eleição, já que ele tentou 2 vezes e perdeu, né? 2006, 2018, ele foi candidato a presidente e perdeu nas 2 vezes com votações pífias. Então, o Alckmin, me parece que ele ainda não encontrou o espaço dele, ainda está meio perdido para quem que ele agrada. Ele claramente agrada o Lula, porque ele é uma cota pessoal do Lula. Agora, a esquerda, o PT, os eleitores do Lula, ele ainda está deixando a desejar. Agora, se a gente analisar a agenda de Geraldo Alckmin nesses primeiros 2 meses, estamos entrando agora no mês de março, foi uma agenda muito concentrada, em relação a reuniões com oposição, né, com líderes da oposição, um diálogo grande, né, com esses líderes, tanto do Senado quanto da Câmara, partidos mesmo de oposição, e empresariado. Ou seja, 2 alas e 2 áreas aí da sociedade que o Lula não tem diálogo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que ele está tentando exatamente procurar um espaço, então ele acaba indo para o espaço que está mais vago, né? Então acho que é isso. Mas é muito complicado esse papel, porque ao mesmo tempo em que ele vai dialogar com esses setores, as medidas que eles aprovam, né? E do próprio que vem da própria Fazenda, porque é muito difícil você dialogar com o empresariado e dialogar com a oposição e tentar fazer o que ele faz, que é ter alguma regra econômica e tentar de alguma maneira, né, ajudar nesse sentido. E ao mesmo tempo o próprio ministro da Fazenda, né, vem com outro discurso e vem todas essas críticas. Então é uma situação bem complicada, né? Eu acho que ele tenta aí ocupar esse espaço, mas ele leva, né, bola nas costas dentro do próprio governo. Ele está em cima do muro, certo, meu querido Mano? Eu acho que um ponto importante de recuperar é o fato de que antes de ser convidado pelo Lula para ser vice-presidente, o Alckmin estava num limbo político, né? Porque ele sai da eleição de 2018 muito menor do que entrou, teve um desempenho pífio em relação à expectativa. Ele tinha conseguido fazer um arco de alianças gigantesco com todo o centrão na chapa dele. Ele dizia que tinha tempo de TV, que quando começasse a campanha na TV ele ia decolar. Não decolou, todo mundo conhece a história. Ele acabou ali saindo praticamente da política depois de 2018, retomou a vida como médico, acupunturista e professor, inclusive.
e todo mundo ficou meio sem saber qual seria o futuro do Alckmin, acho que ele mesmo. E aí ele ressurge na política fora do ninho tucano, onde ele estava habituado, agora pelo PSB. Então, eu diria que é como se ele estivesse vivendo uma segunda vida. A primeira vida política dele morreu. E agora, com a herança dessa vida passada, qual é a nova vida política do Alckmin? Eu acho que nem ele sabe ainda. O Lula fez esse convite, ele viu isso como uma oportunidade de renascer politicamente. Vale dizer também que o Alckmin ganha grande relevância também na posição de vice do Mário Covas, originalmente. Então, agora, mais uma vez, como vice de um político influente, ele retoma a possibilidade de construir sua carreira política e eu acho que está meio ainda tentando entender qual vai ser esse papel. Ninguém sabe como vai ser a esquerda no pós-Lula. O PSB, que é o partido que ele escolheu, é um partido que deseja ter protagonismo na disputa pelo campo da esquerda pós-Lula, mas será que Geraldo Alckmin conseguirá ocupar um espaço? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um duplo twist carpado na política como eu vi de Geraldo Alckmin. Porque se você analisar Geraldo Alckmin há 3 anos, é isso? 3 anos, alguma coisa assim. Ele era o doutor saúde do Ronivon. Exatamente. Ele saiu do doutor saúde do Ronivon, meu querido Felipe Campos, e sentou na segunda cadeira mais importante do país. Olha que, não de maneira nenhuma criticando o Ronivon, não é isso. Mas eu tô querendo dizer o seguinte... Ele vacinou a Palmeirinha e o Lula, né? Eu tô dizendo, também. O cara era o doutor saúde e ele era, na época, eu me lembro muito bem, zoado por isso. Lembra quantos memes a gente viu na internet do Geraldo Alckmin lá de doutor saúde, fazendo acupuntura lá nos pacientes no Ronivon e tal. E eu acho... O cara salta para vice-presidência. E eu acho um negócio assim que eu nunca vi. Nos ajuda a entender por que ele tem esse papel que busca discrição e provas de lealdade ao Lula, né? Porque na prática foi um bote salva-vida. Doutor Saúde pra cá, os memes dele. Não, mas vocês já viram um jump tão alto assim? Eu nunca tinha visto. E tão rápido, né? Não, a nossa expectativa é que talvez ele consiga colocar algum juízo, né? Nessa discussão toda. Pois mas e isso é difícil. Você tá querendo tirar o Lula, né, Marina? Já percebi já a tua estratégia. O medo é que nesse papel de interlocução com o empresariado, a gente sabe que o empresariado brasileiro tem uma ala moderna e tem uma ala ultrapassada, uma ala que pede favores do Estado o tempo todo. Mas essa já está começando com mercadante. Mas eu tenho medo que ele acabe mais interessado em conversar com essa ala e, como a gente está vendo, as medidas do governo até agora, como, por exemplo, aventar um novo imposto de importação que afasta ainda mais o Brasil do mundo, que isola o Brasil do mundo, que prejudica os consumidores como um todo, porque torna os produtos mais caros, mas favorece alguns poucos amigos do poder. Que são... Eu vejo um cuidado muito grande dele de não melindrar a relação com o Lula. Exato. Vejo um cuidado assim... impressionante dele, o tempo inteiro buscando fazer algum tipo de sinalização e mostrar, olha, eu não estou também, querendo né? a tua Porque cadeira aqui, a vacina que apareceu para todo mundo ali, né? Os dois toparam aquela encenação ali, aquela coisa. Então, ele nem não tem a ver com a saúde. Então, por que foi escolhido aquilo? Porque ali, né? por enquanto, política tudo muda, né? Mas por enquanto é um game de ganha-ganha ali. Exato. O Lula tá ganhando e o Geraldo tá ganhando, certo, Alexandre Borges? Por enquanto. Eu estava aqui tentando lembrar outros twists carpados políticos, né? Tem alguns interessantes. O Ciro Gomes, ele começou a carreira dele na Arena, que era o partido que apoiava a ditadura, e terminou numa extrema esquerda, em alguns pontos até a esquerda do PT, a esquerda do Lula. O Fernando Collor tem uma posição curiosa, ele foi presidente, tendo uma posição bem de direita, bem contra o Lula, ele foi ao segundo turno com o Lula, depois ele apoiou o Lula durante o governo, depois ele virou bolsonarista, agora sabe-se lá onde está o Collor, né? Ele também passeou bastante. Então você consegue ver uma outra figura na história do Brasil, e o grande Carlos Lacerda, que foi talvez a maior figura conservadora da política brasileira em todos os tempos, pela capacidade de oratória, capacidade de falar. Ele era comunista, os pais dele, a família dele era muito comunista, e tanto que ele chama Carlos por causa de Karl Marx, né? Foi uma homenagem que o pai dele fez ao Marx, enfim. Ele era Carlos Frederico Lacerda, porque ele era Karl Marx e Friedrich Engels, né? E ele terminou como o grande líder da direita brasileira. Mas assim, você tem esses exemplos curiosos que vai para um lado, vai para o outro. Eu não diria ainda que o Alckmin virou um esquerdista, mas ele com certeza virou um lulista.